O nome faz muito sentido para o game, porque nesse Mario Kart a gente vai ter cenários abertos, inclusive alguns modos de jogo, eles vão explorar a liberdade que a gente vai ter nas pistas e nos cenários. E pela apresentação do game a gente conseguiu ver novidades tipo novos personagens jogáveis, a gente pôde ver que as corridas vão dar suporte a um número maior de pilotos simultâneos, a gente viu trechos onde a gente usa jet skis e até mesmo trechos em que a gente faz truques nas paredes e em corrimões. E esse aqui é um game que vai ser exclusivo de Switch 2 e vai lançar junto do console. E, inclusive, sobre a data de lançamento do console, a gente já sabe que vai ser no dia 5 de junho. Em relação ao Switch 2 em si, ele segue sendo um híbrido, assim como o primeiro Switch, então ele tem modo portátil e modo fixo via dock. O Switch 2 vai ser maior que o primeiro Switch, mas ele vai manter a mesma espessura e vai ter algumas novidades, algumas melhorias. A tela, por exemplo, vai ter um upgrade, vai ser uma tela de LCD, pelo menos no modelo inicial, vai ter resolução de 1080p com taxa de atualização de 120 Hz e suporte a HDR. O armazenamento interno do console vai ser de 256 GB e esse armazenamento vai poder ser expandido via cartão microSD Express. Os alto-falantes do console supostamente vão ter mais qualidade, o console vai ter um sistema de áudio 3D, ele vai ter microfone embutido, inclusive aí com um sistema para poder eliminar ruídos, e o console vai ter uma câmera opcional. E essa câmera vai ter integração com o sistema de comunicação em grupo e até mesmo integração com os jogos, coisa que vocês vão ver nos gameplays que eu vou trazer para vocês nesse vídeo aqui. De controles, o Switch 2 vai ter o Joy-Con 2, que é um upgrade do primeiro Joy-Con, que se conecta ao Switch 2 com um sistema magnético. O controle vai ter analógicos maiores, espero que não tenha drift, e esse controle vai ter um novo botão, que é o botão C, e além disso tudo, ele vai poder ser utilizado como mouse. E o Switch 2 vai ter também uma nova versão do controle Pro, que de novidade tem aí botões traseiros, o novo botão C, obviamente, e também saída para fone de ouvido. Em relação ao dock do Switch 2, ele vai ter um sistema de refrigeração próprio, e além disso ele vai fazer output via HDMI em até 4K e com suporte a HDR. Em relação às mídias físicas, elas vão ter o mesmo formato das mídias do Switch 1, mas elas vão ter a cor vermelha, obviamente para diferenciar dos games do Switch 1. Sobre o sistema de chat em grupo, ele vai ter um nome próprio, Game Chat, tudo junto. Ele vai funcionar via dock ou em modo portátil, vai utilizar o microfone embutido do Switch 2, vai poder utilizar também a câmera opcional, e nisso você pode criar grupos, e nesses grupos você pode visualizar o que seus amigos estão jogando, ver os seus amigos pela câmera, e vocês podem fazer isso mesmo que estejam jogando jogos diferentes. O Switch 2 vai ter um sistema chamado de Game Share, e esse é um sistema bem interessante, algo que me remete ao que a Nintendo fez no Mario Kart de 3DS. É um sistema em que games que têm suporte ao Game Share podem ser jogados em grupo, mesmo que nem todo mundo tenha o jogo. Basicamente, você pode compartilhar um game com até outros 3 amigos, isso vai ser compatível com games selecionados de Switch 1 e Switch 2. Em relação a jogos, o Switch 2 vai ter 3 tipos de games. Os jogos exclusivos de Switch 2, que não rodam no Switch 1, os jogos de Switch 1 que rodam no Switch 2 via retrocompatibilidade, e os jogos de Switch 1 que têm upgrades específicos para o Switch 2. Dentre games, a Nintendo mostrou muita coisa e eu vou trazer alguns destaques aqui. O Nintendo Switch 2 Welcome Tour é um jogo que se passa no Switch 2. Ele é tipo uma tech demo, um tutorial do console, um game que tem aí minigames embutidos, e é algo que eu imaginei que seria grátis, mas na verdade vai ser um jogo pago à parte. Super Mario Party Jamboree vai ter uma versão expandida para o Switch 2, com elementos tipo controles via mouse e integração da câmera. Os 2 principais Zelda do Switch 1, que são o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, vão ter upgrades para o Switch 2 com mais resolução, frame rate mais alto, suporte HDR e suporte também a um sistema chamado de Zelda Notes, que é uma integração dentro do app da Nintendo, que vai ter um sistema de guia para o jogador e também a possibilidade de compartilhar e baixar criações de outros jogadores. E inclusive em relação a esses Zeldas, uma notícia muito legal é de que tanto o Tears of the Kingdom quanto o Breath of the Wild vão receber uma atualização e estarão disponíveis traduzidos para português.
Outro game que vai ter um upgrade para o Switch 2 é o Kirby and the Forgotten Land. E daí o Metroid Prime 4 Beyond vai ter uma edição nativa do Switch 2, além da versão do Switch 1. Na versão do Switch 2 a gente vai ter a opção de gameplay com mira em modo mouse, e no dock o game vai ter a opção de rodar em 4K a 60 FPS com HDR ou 1080p a 120 FPS com HDR. A Nintendo está desenvolvendo um game específico para a gente explorar o modo mouse dos Joy-Con 2. Esse é o Drag X Drive, que é um game de basquete em cadeira de rodas com partidas 3x3. Vejam aí, o game parece uma maluquice interessante. E a Nintendo trouxe aí uma série de jogos de parceiros que vão ser lançados para o Switch 2. Para mim, alguns destaques foram o Elden Ring, que vai ter uma versão chamada de Tarnished Edition. Tivemos aí Hades 2, Street Fighter 6, Split Fiction, Hogwarts Legacy, Tony Hawk 3+4, um novo game do 007, Bravely Default, que é um game que saiu originalmente para o 3DS, é um RPG japonês muito bom, que finalmente vai poder ser jogado por mais gente, Yakuza 0, Deltarune, que eu sei que empolga muita gente aí que é fã de Undertale, Borderlands 4, Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk, um game que geral quer jogar é o Hollow Knight Silksong, ele apareceu rapidamente, com previsão de lançamento ainda em 2025, Reanimal, que é um game que parece bem interessante, e ele é dos criadores do Little Nightmares, ou seja, o potencial é enorme. Apareceu também Human Fall Flat 2, e aí a Nintendo mostrou um game que é de propriedade da Nintendo, mas desenvolvido em parceria com a Koei Tecmo. Tô falando de Hyrule Warriors Age of Imprisonment, que é uma prequel, uma prequela, né? Se passa antes dos eventos do Tears of the Kingdom e tem o gameplay no estilo Musou, nessas batalhas de grande escala. A Nintendo anunciou também que o sistema online das plataformas clássicas segue ativo, você pode jogar games de Game Boy, Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, por aí vai. E vamos ter a novidade de games de GameCube sendo disponibilizados na versão mais cara da assinatura do online. E a gente teve aí games tipo Zelda Wind Waker, Soul Calibur 2, F-Zero GX, Fire Emblem, Luigi's Mansion e por aí vai sendo mostrados. E vai ter um controle de GameCube à venda com compatibilidade com o Switch 2 para quem tiver interesse. E daí o trecho final da apresentação teve uns destaques bem legais. A From Software mostrou uma novidade. Ela está desenvolvendo um jogo exclusivo de Switch 2 chamado de The Dusk Bloods, que tem um sistema aí que parece bem interessante em relação à ambientação e de combate, obviamente que eu espero que seja espetacular. Eu sou muito fã da From Software. Daí tivemos um game do Sakurai sendo apresentado. Para quem não sabe, o Sakurai é o criador do Kirby e também do Super Smash Bros. Ele está desenvolvendo um game de corrida do Kirby, que é o Kirby Air Riders, que é um game que apareceu no GameCube originalmente, né, na versão inicial, e agora vai ter uma nova versão para o Switch 2. E temos novidades em relação ao Donkey Kong, que vai ter um game agora de plataforma 3D com cenários abertos, onde quase tudo é destrutível. O game vai ter uns trechos de plataforma 2D, como vocês podem ver, e esse jogo vai se chamar Donkey Kong Bonanza, e ele sai no dia 17 de julho de 2025. Eu particularmente gostei muito da apresentação, o hardware do console parece que vai ser bem adequado tanto para o estilo de desenvolvimento da Nintendo, quanto para as publishers que são parceiras da Nintendo, tanto que a gente viu muito jogo third party sendo anunciado, e eu gostei muito da quantidade de jogos que apareceram na apresentação. A gente pode ficar seguro de que o Switch 2 vai ter uma boa biblioteca de jogos pela retrocompatibilidade com o primeiro Switch, mas também que o prospecto inicial de desenvolvimento parece bem positivo para o Switch 2. E aí, o que vocês acharam? E galera, não se esqueçam de baixar de graça o meu comparador de preços, que é o Bilômetro. Ele aplica cupons de desconto, ajuda vocês a economizar dinheiro online, e na hora de comprar games, recomendo muito a Nuvem, que é parceira do canal, publisher brasileira, vende games e gift cards a preços excelentes, e isso via distribuição oficial.